Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Hoje eu recebo no programa o cardiologista Dr. Leandro Oliveira. Ele vai conversar comigo sobre arritmia cardíaca. Só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Leandro sobre arritmia cardíaca. Doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite de novo, Marinalda. Leandro, fala pra gente primeiro, conceitua arritmia cardíaca. Bom, Marinalda, para a gente falar sobre arritmia, eu vou falar um pouquinho sobre como que é o funcionamento do coração. Então, assim, o coração é um músculo, né? Ele tem um funcionamento autônomo. O que é isso? Ele funciona de forma independente da nossa vontade e nesse funcionamento ele tem um ritmo sincronizado. Ou seja, ele bate de forma contínua e sempre naquela mesma cadência. Então, a arritmia seria isso, é quando o coração começa a desorganizar esse funcionamento, ou seja, ele não tem aquele ritmo contínuo. Hoje o coração, a gente conceitua ele que o ritmo, o normal, em repouso, é entre 50 batimentos a 100 batimentos por minuto. Aí o coração pode bater menos que 50 em algumas ocasiões, que a gente chama de bradicardia, ou ele bate acima de 100 batimentos por minuto, que a gente chama de taquicardia. Então, a arritmia seria isso, é quando o coração perde essa organização dos seus batimentos. Ele funciona de forma desorganizada, então que bate mais, bate menos, e não bate assim, o batimento dele não é de forma contínua, ele começa a entrar em descompasso, é uma arritmia. Agora, Leandro, nas atividades, né, uma atividade física como um esporte como a corrida, por exemplo, esses batimentos são mais acelerados, né? O que é normal aí numa corrida, por exemplo? Isso, então assim, a gente tem o que a gente chama das alterações fisiológicas do coração. Um exemplo, essa pessoa está dormindo, então o batimento dela é fisiológico de bater menos do que o normal da pessoa que está acordada, em vigília. Então, durante o sono, a gente tem uma bradicardia fisiológica, né? E durante uma atividade física, uma situação de estresse emocional, a gente tem um ataque cardíaco, tudo dentro do fisiológico. Então, acima de 100 batimentos é um ataque cardíaco. Então, se a gente está fazendo alguma atividade física, o normal é o coração bater acima de 100 batimentos por minuto. Então, em atletas, pessoas com bom condicionamento físico, o coração tende a bater menos, né, do que uma pessoa que tem pouco condicionamento físico. Então, assim, um atleta que a gente brinca de final de semana, o coração dele pode bater acima de 200 batimentos por minuto. Num atleta fazendo a mesma atividade física, fica um pouco acima de 100. Então, pode acontecer essas variações fisiológicas. Tem muitas mães que procuram a gente também com criança que está com o coração acelerado. Então, na criança, o fisiológico dela é o coração bater, dependendo da idade, acima de 100 batimentos. À medida que ele vai aumentando a idade, a criança vai aumentando essa idade, essa frequência cardíaca vai diminuindo. O que é o limite numa atividade física, por exemplo, como a corrida? Numa corrida, uma pessoa bem preparada fisicamente, igual eu expliquei, poucas vezes ele passa acima de 100. Tanto é que um atleta em repouso, o coração dele, na maioria das vezes, bem condicionado, bate abaixo de 60 batimentos, ou fica próximo de 60. Numa atividade física extenuante, assim, de alta carga, de aeróbico, né, que está fazendo alta demanda de oxigênio, fica 140, 160, em bom condicionamento físico. Quanto mais alto a frequência cardíaca, quer dizer que esse paciente ou essa pessoa não está bem em condicionamento. O condicionamento físico dela está alterado. Aí o coração tem que trabalhar mais vezes para levar aquele oxigênio para o corpo dela, que é como se fosse o nutriente do corpo. Entendi. Então, quando a pessoa começa a fazer atividade física, está 200, 220, 240, na maioria das vezes a pessoa está com um baixo condicionamento físico. Entendi. Leandro, o que causa uma arritmia? Então, na arritmia cardíaca, o coração nosso é um músculo, ele tem um impulso elétrico gerado nele mesmo. Então, o que acontece? A pessoa pode nascer com esse problema, que a gente chama de arritmia congênita, né? A criança nasceu com essa arritmia cardíaca. E tem as causas ambientais e fisiológicas, né? Então, congênito tem algumas arritmias que, na maioria das vezes, alguns casos são cirúrgicos, ou a gente acompanha o paciente para ver se isso vai melhorar.
E nas causas ambientais, que são as causas adquiridas, a gente tem os fatores alimentação, alguns suplementos alimentares à base de cafeína, taurina, guaraná, fazem com que a frequência cardíaca aumente. A gente tem o álcool, é um fator que faz o coração, é um tóxico para o coração, o fumo também e alguns medicamentos que a gente usa para outras patologias, assim, remédio para gripe comum, resfriado, pode aumentar o batimento cardíaco. Tem alguns remédios que a gente usa em questão de asma, ela é usado para aumentar o brônquio, o diâmetro do brônquio, mas também faz o coração acelerar. E então tem remédios, alimentos, causas congênitas, fumo, cigarro, são algumas das causas que causam arritmia. Então essas arritmias podem ser, que a gente fala de intermitentes, as arritmias vêm e depois de algum certo tempo elas acabam, e a gente tem essas arritmias que a gente chama de permanentes. Agora, Leandro, em relação a esses energéticos, a esses que os atletas, as pessoas que vão praticar esporte tomam, até que ponto que isso é prejudicial? A pessoa que toma um energético à base de muita cafeína, para poder praticar uma atividade física, até que ponto que isso faz mal? Em algumas das vezes o paciente geralmente ele tem essa arritmia cardíaca e talvez ele nem sabe que tem. Em algumas vezes a arritmia é uma doença assintomática. Aí a pessoa usa um alimento, alguma coisa que vai desencadear ou vai precipitar essa arritmia. Então, em alguma maioria das vezes, a primeira tomada que a pessoa tem de um energético desse, a pessoa passa mal e pode vir até a óbito dentro de uma academia. Acontece isso. A pessoa estava fazendo uma atividade física na academia, teve mal súbito, morreu jovem, 20 anos. Então, antes da pessoa usar, ou antes da pessoa praticar qualquer atividade física, seja muscular ou aeróbica, em alguma academia, ou quer fazer uma caminhada, seria importante uma consulta com o clínico ou com o cardiologista. Para quê? Na maioria das vezes a gente pede além do exame físico, da anamnese com o paciente, para ver os fatores ambientais, familiares. Aí, além do exame físico, a gente pede o eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma é de fundamental importância, que a gente já pode notar essa arritmia, aí esse paciente, nesse caso, não vai poder usar esses suplementos. Quando o paciente usa esses suplementos, tomara que seja depois de alguma autorização médica, ele tem que usar de forma racional. O que é isso? Existem as dosagens permitidas, máximas. Igual você falou, o energético, contém muita cafeína e taurina. Então, todos os dois são estimulantes do sistema nervoso central. Eles estimulam o coração a bater mais rápido. Aumenta a atividade cerebral, aumenta o metabolismo do corpo. Aí, quando a pessoa usa esse energético e usa uma bebida alcoólica junto, e fuma ainda, por exemplo, aí ele está fazendo assim, ele está usando 3 coisas que vão aumentar essa frequência cardíaca. E ela pode ser, a pessoa pode passar mal, ou pode ser, talvez, a única coisa que vai ser a última vez que ela vai passar mal, que pode ser, infelizmente, o óbito dela também. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o Dr. Leandro sobre arritmia cardíaca. Agora, Dr. Leandro, fala pra gente quais os principais sintomas? O que a pessoa sente quando ela está tendo uma arritmia? Então, Maria Nova, isso é uma queixa muito comum, quando o paciente já chega falando que está com arritmia. Mas, em alguma das vezes, a arritmia é uma doença sintomática. Então, quando o paciente vai sentir o primeiro sintoma, pode ser, igual eu disse, pode ser até o óbito ou um fator, uma parada cardíaca. Mas quando o paciente tem os sintomas, ou quando ele é desencadeado, geralmente é o sintoma de falta de ar, dor no peito, uma fadiga. O paciente fala que ele está em repouso, mas fala que está sentindo fadigado. Ele pode sentir uma sudorese, um suor, uma tontura, um quadro de vertigem. O paciente fala que toda vez que ele vai fazer um esforço físico, ou vai subir uma escada, ou vai praticar alguma atividade, ele sente tontura ou chega a desmaiar mesmo. Então, isso são um dos fatores, são um dos sintomas que a arritmia faz. Agora, e o diagnóstico, Leandro? Ele é clínico? Tem que fazer algum exame? No caso, o diagnóstico da arritmia, ele depende de um profissional da saúde, um médico, um clínico ou um cardiologista.
E a primeira coisa que a gente vai é entrevistar o paciente sobre a história familiar dele, sobre os sintomas que ele tem, né? Sobre os hábitos alimentares dele, a medicação que ele usa. E depois disso a gente faz um eletrocardiograma e a gente pode partir para uns outros exames mais detalhados depois que a gente dê esse diagnóstico de arritmia. Da questão das causas da arritmia, tem algumas doenças que provocam arritmia. É como se fosse uma arritmia secundária. Então, o paciente que tem uma anemia, as pessoas que têm anemia, geralmente a frequência cardíaca é mais aumentada. Uma pessoa que tem um hipertiroidismo, ela tem um ataque à arritmia. Então, se você controla a tireoide dela, trata o hipertiroidismo, a gente controla essa frequência cardíaca. Alguns tumores podem fazer, então assim, tem várias doenças que causam arritmia cardíaca, mas a doença nesse caso não está no coração. A doença está num outro órgão e o coração está sofrendo essas consequências. E o diagnóstico vai depender do tipo de arritmia. Então, o eletrocardiograma é o primeiro exame, a gente faz para determinar, tem hora que o eletrocardiograma vem normal, mas o paciente relata que tem arritmia, né? A gente talvez vê no exame físico. Aí tem um outro exame que a gente chama de Holter, de 24 horas. É como se o paciente vai com um aparelho para casa e como se fizesse 24 horas de eletrocardiograma. Tem um monitor, que a gente fala que é monitor de eventos, então a gente consegue, o paciente vai relatar que a hora que ele teve esse sintoma e esse monitor vai captar como que está o coração dele funcionando naquele momento. Tem outros exames que a gente chama de tilt test, que o paciente, a principal causa, ele fala que tem síncope, tem tontura. Então a gente coloca o paciente como se fosse numa maca, inclina a maca para a gente ver. Tem outros tipos de exame. O ecocardiograma a gente consegue ver se o paciente tem uma fibrilação. Então, são vários exames. Então, é importante procurar o seu médico para ele ver qual vai ser o melhor exame. Exame de sangue também é importante, no caso do hipertiroidismo, alguma falta de algum eletrólito, sódio, potássio. Então, tudo isso causa arritmia. Então, para a gente descobrir o que está causando arritmia, a gente tem que fazer uma investigação com o paciente. Agora, Leandro, você falou que, né, há casos de uma arritmia causada por uma emoção, né, ou às vezes até por uma medicação, um pré-treino. Quando é que a pessoa tem que se preocupar, né, com esse batimento acelerado? Essa é uma pergunta interessante, que é o que causa talvez a preocupação no paciente, é isso. Ele vai sentir em algum momento o coração dele bater forte ou acelerado. Tem um paciente que fala batedeira no coração, então ele quer saber se aquilo é normal, que está acontecendo com frequência. Então, a principal coisa, assim, se ele sentir só o coração acelerado, já faz parte dele procurar o médico, né? Então, alguma coisa não está normal. E se vem acompanhado de sintomas, o paciente fala que teve essa dor no peito, o coração dele acelerou e depois disso ele teve um desmaio, ou vomitou, ou algum outro sintoma. Ele tem que procurar o médico. Isso aí torna-se importante porque a arritmia cardíaca pode fazer o coração entrar numa desorganização tão grande que vai fazer o coração dele entrar num colapso. Então, a gente fala que o paciente teve uma parada cardíaca. Né? E algumas outras coisas que pode acontecer. O paciente chama de fibrilação atrial. A coisa mais grave da fibrilação atrial, de consequência, a gente chama que é o AVC isquêmico. Então, o coração fica batendo num ritmo desorganizado, forma um coágulo de sangue dentro do coração, e esse coágulo sai do coração e vai para o cérebro, e entope o cérebro. Então, a gente chama de AVC isquêmico. A principal causa de AVC isquêmico é a fibrilação atrial, é um tipo de arritmia. E, na grande maioria das vezes, esse tipo de arritmia, que chama fibrilação atrial, é assintomático. Então, todo paciente, independente da idade, né, se está com pouca idade, se não está sentindo nada, não tem necessidade de fazer um exame periódico. Mas a partir de determinada idade é importante fazer, no mínimo, um eletrocardiograma. Se tiver história familiar de algum problema cardíaco ou algum outro problema cardiovascular, uma trombose, um AVC, né, uma parada cardíaca, uma morte súbita em paciente jovem da família, aí a gente reduz essa idade de fazer esse check-up que a gente fala. Entendi. Agora, estou olhando o tratamento. Então, o tratamento, Marinalva, nesse caso vai depender do tipo de arritmia. Hoje a gente tem as arritmias que a gente fala que elas são intermitentes. O paciente tem arritmia, mas é uma arritmia que a gente fala benigna. Então, nem toda arritmia também é maligna. Então, o paciente tem que ir no médico, o médico orientar e falar, esse tipo de arritmia seu não vai te causar problema. Né? E a gente vai acompanhar de perto.
O tratamento vai depender do tipo de arritmia. Então, hoje nós temos medicações que controlam a frequência cardíaca, né, diminuem a frequência cardíaca, aumentam a frequência cardíaca. Nós temos o que a gente chama de ablação. A gente vai com catéter e vai no coração e queima a parte do coração que está causando essa arritmia. Tem uma parte do coração que está desorganizando ele, a gente vai chamar ablação, a gente queima essa parte. A gente tem o marca-passo, que geralmente é usado em paciente que tem uma frequência cardíaca baixa. Tem um CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável. Então, o paciente ele tem uma arritmia tão grave que o coração dele para. Então, é como se esse mecanismo vai fazer o coração dele voltar a bater. Então, tem marca-passo, tem medicações, tem algumas condutas que a gente tem que fazer com o paciente, em caso de orientação, sobre tabagismo, alcoolismo, paciente que usa determinados suplementos alimentares, né? E, então, a gente tem que ver o que está causando. Então, o tratamento vai depender da causa da arritmia cardíaca. É possível evitar, prevenir a arritmia? A gente tem formas evitáveis, né? Quando o paciente nasce com arritmia cardíaca, né, que é congênita, a gente tem que tratar. Uhum. Quando o paciente é saudável, quer dizer, não tem nenhum problema cardíaco, e ele está desenvolvendo, né, que não seja uma doença estrutural, uma insuficiência cardíaca, um infarto, a gente tem que tratar o paciente, que essas doenças causam arritmia também, podem causar. Mas quando o paciente tem arritmia, dependendo de algum fator ambiental, ele pode estar sendo causado por um excesso de suplementação alimentar ou falta de algum suplemento alimentar, né? Excesso de cafeína, o paciente vai ter uma arritmia cardíaca. Na verdade, não é nem uma arritmia que a gente chama de maligna, só que ele pode ter sintomas. Então, é muito comum o paciente chega e fala, ó, eu tive uma arritmia, um mal-estar, depois que eu tomei um energético, ou depois que eu tomei muito café para estudar para uma prova, fazer alguma atividade. Ou me deram isso numa corrida que eu fui fazer e me deram um suplemento lá, eu tomei e fiquei passando mal depois. Uhum. Então, essas seriam as causas evitáveis, né? E tem as causas que a gente tem que tratar a arritmia, para a pessoa não vir a ter um problema grave de saúde e que o principal seria o óbito do paciente. Agora, Leandro, vários episódios, né? A pessoa às vezes está acostumada a tomar muito café, então está sempre tendo esses episódios de arritmia, ou por um suplemento hoje, um suplemento mês que vem, vários episódios. Isso pode agravar a situação? Isso pode ter consequências mais graves? Pode sim, porque cafeína ou outros suplementos não é que eles são proibidos, fazem parte da nossa dieta, né? Então a gente usa, todos nós usamos esses suplementos. Então, assim, o paciente tem que sentir a quantidade. Se o paciente está tendo uma arritmia, ninguém vai ter uma arritmia cardíaca por uma xícara de café. Né? Tem a quantidade certa de café que a pessoa pode tomar durante um dia, um refrigerante, um energético. Agora, se a pessoa está tendo essa arritmia, quando ele associa algum alimento, algo não está normal. Então, ele precisa de procurar um auxílio médico para ver o que está causando. Então, não são doses pequenas desses alimentos ou desses suplementos que vão causar arritmias. E, geralmente, as arritmias, a gente fala assim, que elas são benignas. Elas estão associadas ao uso dessa substância. Diminuiu a dose ou parou de usar, é cessado esse problema. As arritmias que a gente fala malignas são aquelas que o paciente não está usando nenhum fator predisponente, não está usando nada que pode desencadear arritmia, e mesmo assim ele está tendo essa arritmia. Né? Então, essas são as principais, são as arritmias que a gente fala, são as arritmias mais graves. Ok. Aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Leandro, no nosso programa hoje. Obrigado, Marinalva. Até o próximo programa Saúde para você.